do it so low. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu estou com um olho maquiado e outro não. Porque hoje nós falaremos sobre esfumados e, em especial, nós vamos nos focar nessa aula de hoje, nessa videoaula, sobre esfumado horizontal. Então é um esfumado mais arredondado. Então nós vamos fazer aqui junto, desde o passo a passo, a preparação da pálpebra, até o resultado final que vocês estão enxergando já aqui no olho feito, para vocês terem como um parâmetro, tá bom? Então seja bem-vindo a mais uma aula e vamos aprender então hoje a fazermos esfumado horizontal. Bora lá! Gente, então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Esse é o olho que eu fiz para compartilhar com vocês. Ele não está delineado, tá bom? Então eu me foquei muito mais na questão da técnica do esfumado. Então eu tenho aqui um degradê de 2 sombras na pálpebra, um degradê de 2 sombras na parte superior do meu olho, embaixo também, e nós vamos falar aqui desde a escolha da cor até a realização desse olho, tá bom? Depois eu quero que você faça esse olho, lembre-se, aqui não é aula teórica, você vai fazer esse olho e nós vamos então, você vai compartilhar comigo uma foto, tá bom? Você vai precisar de sombras, aqui eu estou fazendo num tom mais amarronzado, com um pouquinho de violeta, mas você pode escolher a cor que você quiser, tá bom? E você vai precisar também de corretivo no seu tom de pele, ou um pouquinho mais claro. Ou pode usar aqui na pior das hipóteses, se você não tiver, pode fazer uso aí também de uma base mais clarinha para a gente fazer a uniformização da pálpebra, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu aqui no meu caso, eu estou utilizando inicialmente, eu vou começar a preparar minha pálpebra aplicando um primer específico para a pálpebra, tá bom? Estou deixando ele aqui marcado para vocês. Qual que é a vantagem dele? Ele me ajuda a construir uma pálpebra, um olho aqui, à prova d'água. Então vou aplicar um pouquinho aqui no meu pincel e vou depositá-lo aqui na pálpebra, aplicando aqui com leve batidinhas, mantendo aqui, então, preparando o terreno para eu começar a aplicar a sombra, tá? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou garantindo que essa minha pálpebra se torne uma maquiagem também à prova d'água. Então, qualquer coisa que caia aqui não vai marcar, não vai sujar, tá bom? Eu vou depois, na sequência, aplicar um corretivo. Eu estou aplicando um corretivo bem clarinho, tá bom? Mas se você não tiver o corretivo, pode aplicar um pouquinho da base mais clarinha que você tem aí, ó. Vou depositar esse corretivo em toda a pálpebra. Por que eu faço isso? Porque a nossa pálpebra, normalmente, ela tem uma cor diferente da restante dos nossos olhos. Então, quando eu dou uma clareada na pálpebra, me facilita fazer com que essas cores apareçam, de fato, na construção da minha maquiagem, tá bom? Apliquei o corretivo. Vou pegar aquele mesmo pincelzinho, vou dando batidinha. Então, ó, tô selando, tô garantindo esse corretivo ficando aqui. Então, tô trazendo, reparem, ó, até aqui embaixo, na pálpebra, tá bom? A minha sobrancelha já havia deixado desenhada, mas depois eu vou retocá-la, tá? E agora eu vou começar com o processo de esfumar. Para começar com o processo de esfumar, primeiro eu vou escolher um pincel maior, ó, de esfumar, tá bom? Mas ele é um pouquinho maior. E eu vou começar com uma sombra base. Eu estou utilizando essa sombra marrom aqui, da paleta da Catherine Hill, tá bom? Você vai escolher um marrom que mais lhe agrade. Pode ser um marrom mais fechado nesse momento, se você quiser. Vou, ó, utilizar a esponjinha para fazer o meu apoio aqui, para eu não encostar na minha pele, tá bom? E vou vir e vou fazer primeiro o movimento aqui, ó, no meu côncavo, ó. Então, eu encosto o pincel aqui no côncavo,
que é onde o meu olho abre e fecha normalmente. Pego lá um pouquinho da sombra, movimentos de vai e volta aqui no côncavo, ó. Tá bom? Ó, reparem que eu tô vindo até aqui e eu não chego até o finalzinho aqui, ó. Mas eu fico um pouco mais aqui pro meio e pro final, ó. Lembrando, quanto mais na ponta você conseguir pegar, melhor. Mas eu tenho certeza que nesse momento você vai estar com o pincel aqui. Então, deposita pouca sombra, pega pouca sombra e vai no movimento circular, tá bom? Ó, só no vai e volta. Gente, e assim, esfumar é um processo de paciência. Quando você achar que tá bom o suficiente, você vai esfumar mais um pouquinho, tá bom? Tô pegando um pouquinho mais de sombra e ó, agora eu tô vindo mais pro finalzinho e trazendo pro meio, ó, pro finalzinho e pro meio. Então, meu desenho, eu quero fazer um olho arredondado, ó. Reparem nesse aqui, ó, ele tá no esfumado arredondado. A gente vai ver depois um esfumado mais alongado na vertical, mas esse aqui é o horizontal, um esfumado mais arredondado. Agora eu tô pegando a sombra, encostando aqui, ó, na junção da minha pálpebra móvel com a linha d'água aqui embaixo e fazendo um movimento bolinha, ó, circular, tá vendo? E vou levemente trazer um pouquinho para fora, ó, em direção da sobrancelha, mas bem pouquinho, tá? Pego mais sombra, vou aqui, ó, faço vai e volta, volto aqui e faço um movimento para fora, ó. Bem levinho, a mão bem leve. Ó, e vou agora nas bordinhas dessa sombra, pegando mais pro final do pincel, fazendo um movimento circular, tá vendo? Então eu já estou um pouquinho mais acima do desenho do meu côncavo. Ó, vou fechar para vocês verem, tá bom? Aqui vai ser um jogo de paciência. Volto lá, vou esfumar. Aqui eu faço sempre um movimento arredondado, bolinha. Faço aqui um esfumado já no acabamento. Trago um pouquinho para cá, ó, bem de leve, tá? Só para não acabar sem nenhuma sombra aqui. Então ela vai ter um degradê, ela vai sumindo essa sombra. Agora eu vou escolher um outro pincel, um pincel também fofinho de esfumar. Vou pegar um outro tom de marrom. Tô pegando esse daqui da paleta da MAC, esse marrom um pouquinho mais aberto, tá bom? Vou pegar esse aqui e vou vir agora e vou depositá-lo onde está acabando a sombra primeira que eu apliquei. Então a gente chama isso aqui de uma sombra de transição, ó. Eu tô aplicando já no finalzinho, com movimentos circulares também. Ó, trago para cá. E lentamente eu vou esfumar. Mas eu não vou subir tanto essa sombra para a direção da minha sobrancelha, tá? Eu vou parar aqui, ó. Tiro o excesso da sombra, pego um pouquinho mais desse marrom. Venho aqui, deposito. E vou fazer um trabalho de esfumar. O que é importante você pensar aqui agora nesse esfumar, tá? Que eu preciso fazer uma transição perfeita em que você não perceba onde está acabando uma cor de sombra e onde está iniciando outra. Então, por isso, ele é um momento de muita paciência, ó. Movimento circular, tá? Posso voltar lá com o pincel sem depositar mais sombra e fazer aqui a junção. Só para dar uma leve esfumada, ver onde é que está marcadinho. E lembrando que aqui sempre movimento arredondado, ó. Repare que eu estou fazendo o desenho do meu olho, tá? Vou pegar uma sombra mais clara. Então eu estou pegando a junção dessas duas aqui, ó, que são sombras bem branquinhas e cintilantes. Tá? E vou fazer o que nós chamamos de ponto de luz. O que é um ponto de luz? Eu vou aplicar aqui no alto, no ponto mais alto da minha sobrancelha, ó. Tá vendo? E agora eu vou arrastar um pouquinho dessa sombra, mas eu deposito primeiro no ponto mais alto. E aí eu trago para fora e um pouquinho para dentro.
tá? Porque isso vai fazer com que seu olho cresça e ele fique mais evidente. Volto com aquele pincel sem pegar mais sombra. Faço aqui um esfumado, só para unir aquele marronzinho que eu peguei com esse ponto de luz, para não ficar nada aqui marcado, ó. Movimento sempre circular, tá? Certo? Fiz aqui essa pálpebra. Agora eu vou pegar um outro pincel. Nós já vimos isso lá na aula. Eu vou pegar o pincel para depositar sombra. Agora eu não vou esfumar, tá bom? Então, estou pegando esse pincel aqui. Nós já vimos lá, ó. Vou pegar essa sombra mais rosé da paleta da MAC. Você pode escolher a cor que você achar melhor aí, ok? E agora eu vou vir e vou depositar, ó, na pálpebra. Tá vendo? Reparem que diferente do que eu fiz no processo anterior, eu não estou esfumando, ó. Eu estou vindo e depositando essa sombra. Só que eu deposito aqui, ó, do meio da minha pálpebra para fora. Eu não vou trazer para essa ponta, porque aqui eu vou colocar uma outra cor ainda, ó. Certo? E como eu estou aplicando aqui, ó, na pálpebra, vai ficar marcado a junção dessa cintilância com aquela sombra que eu apliquei aqui no côncavo, certo? Então, o que eu vou vir e fazer? Ó, eu vou voltar com o pincel sem pegar mais produto e apenas fazer o movimento para esfumar uma sombra na outra, ó, lá no côncavo, tá bom? Só para tirar a marcação. Eu sujei, porque a minha esponjinha estava suja, sujei a minha pele. Não vou me preocupar com isso aqui agora. Depois eu limpo, tá bom? Porque a gente está focando aqui agora na questão do olho, não é a pele. Feito isso, eu vou pegar um outro pincel. Deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho. Tô pegando um pincel, deixa eu mostrar para vocês antes. Um chanfrado, tá bom? Vou pegar essa sombra mais clarinha e também cintilante aqui da paleta. E vou aplicar agora no início aqui, ó, dos olhos, ó. Tá bom? Então, ó, tô aplicando no desenho já próprio do olho. E eu faço um pouquinho mais na parte de cima, ó. Trazendo mais pro meio da pálpebra, ó. Então, eu tenho aqui um leve degradê entre uma cor e a outra. Tá vendo que ali em cima, ó, aqui manchou um pouquinho? Não é um problema. Por isso que é uma questão de paciência. Pego lá o pincel de novo e esfuma para tirar essa marcaçãozinha que eu não quero dessa sombra. Aqui em cima eu não quero essa cintilante. Eu quero só o marronzinho, um tomzinho aqui de violeta, tá vendo? Tá? Então eu tenho uma cor aqui, o côncavo, e uma outra cor aqui mais clarinha, tá bom? Volto lá de novo com a minha cintilante, posso só dar uma leve depositada de novo aqui na pálpebra, tá? Fiz essa parte inicial aqui, eu vou pegar agora um delineador à prova d'água, preto. Tô usando um em gel. Tô usando da MAC, mas aqui eu tô falando só para vocês terem como referência. Vou vir e vou aplicá-lo. Eu vou vir e vou aplicar agora esse delineador na linha d'água, ó. Começando lá do finalzinho e trazendo para esse início, tá? Então, apliquei. Vou dar uma leve esfumada nele, um pouquinho para fora aqui, ó, da linha d'água. Tá? Então, ele tá bem marcadão preto, né? O que eu quero agora? Eu vou esfumar esse delineador. Como que eu vou esfumar? Tô pegando o mesmo pincel que eu usei para aplicar o delineador em gel. Eu tô sujando ele com uma sombra preta, aqui da própria paleta mesmo. E eu também, assim como eu fiz lá com a pele, eu vou selar esse delineador. Então, eu vou vir aqui agora e onde eu apliquei, eu vou passar a sombra preta em cima do delineador, que é um delineador em gel, ele é um delineador cremoso.
Júlio, se eu apliquei um lápis preto, eu faço isso também? Você faz, porque o lápis ele é cremoso. Então você vai vir com um pó agora para selar, tá bom? Vai selar tudo isso aqui, certo? Você vai pegar um outro pincel, também um pincel lápis de esfumar. Aquela mesma sombra que você usou lá no côncavo, você vai vir aqui, ó. Vai sujar esse pincel com essa sombra. E agora você vai aplicá-lo no acabamento aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês bem de pertinho, ó. Onde está acabando o preto. Então vai fazer agora um degradê entre o preto e esse marrom, ó. Ó, tudo bem? Então você vai vir aqui e vai depositar e fazer isso aqui, ó. E aqui você vai vir com esse marrom e fazer esse movimento. Porque a gente ainda vai aplicar uma sombra um pouquinho mais escura ali para fazer um movimento mais circular para fechar esse olho, tá bom? Vou voltar lá em cima, vou pegar uma sombra, um marrom mais fechado aqui da minha paleta, ó. Tá? Vou depositá-lo no finalzinho aqui, ó. E vou vir com o movimento circular, ó. Então eu tô pegando na junção do delineador em gel que ficou embaixo, ó. E tô esfumando com uma sombra, um marrom mais escuro, ó. Com movimentos circulares, estão bem na junção. Porque eu não quero arrastar para o final da minha sobrancelha, porque eu estou fazendo um esfumado horizontal. Estou fazendo esfumado mais arredondado, ó. Tá vendo aqui? Certo? Tiro o excesso de sombra que tá lá no pincel e venho fazendo um movimento mais na bordinha aqui, ó, para dar uma leve esfumada, mas sempre em movimento arredondado, ó. Então você não vai puxar esse movimento pro final da sobrancelha, sempre em movimentos arredondados, tá? Sentiu necessidade? Pega um pouquinho do marrom mais. Aplica lá. E um movimento arredondado. Ó, vou chegar mais pertinho para vocês verem. Reparem que, por exemplo, ó, eu estou terminando aqui num desenho arredondado, ó. Tá? Vou fechar aqui o olho, tenho... Ó. Vou fazer um acabamento na parte de baixo. Como que eu vou fazer esse acabamento? Eu vou pegar uma sombra iluminadora, então uma que tenha bastante brilho, e vou trazer mais um ponto de luz. Assim como eu fiz lá em cima na sobrancelha, tô pegando aqui, ó, tá vendo? Na pontinha do pincel, ó. E vou aplicar aqui na junção aqui do meu olho e vou trazer um pouquinho em cima do preto, ó. Pego mais um pouquinho. Aqui na junção. E trago em cima aqui do preto, ó. Ok. Ó, reparei um olho, que já estava pronto para vocês seguirem como modelo. E o outro que eu estou fazendo agora, ok? O que faltou? Máscara de cílios. Vou vir com a máscara de cílios e vou aplicar aqui, ó. Apliquei na parte de cima, vou aplicá-la também na parte de baixo. Certo?
Vou voltar lá na minha sobrancelha e vou fazer só um leve acabamento, porque eu apliquei muito pó, então é normal, pode acontecer, de ter aqui uma questão de manchar minha sobrancelha e eu perder o desenho dela. Voltei lá, vou penteá-la, tá? E eu tenho aqui um esfumado vertical, ou seja, o esfumado arredondado, ó, tá? Ok? Gente, deu para entender, então, essa técnica? Qual que é a grande pegada aqui da técnica? Que ao final aqui dos olhos, todo o movimento que você fizer, você vai fazer desde a construção da pálpebra até aqui o final dos olhos, sempre em movimentos circulares, mas respeitando o desenho arredondado do olho. Você não vai puxar, como numa técnica chamada Fox Eyes, que é você puxar esse sombreado em direção da sobrancelha, tá bom? Então não é essa técnica que a gente vai aprender numa próxima videoaula. Então, ó, trabalhei aqui, ó, o degradê das duas sombras, aqui na pálpebra, iniciando com uma mais clarinha, cintilante, uma outra cintilante no centro da pálpebra, escureci levemente o final aqui dos meus olhos, tá bom? No canto exterior. Fiz aqui a pálpebra, ponto de luz aqui em cima, com uma sombra cintilante. Embaixo, apliquei o delineador em gel, mas poderia ser um lápis preto. Vim e esfumei com a sombra preta, né? Selei esse lápis. Depois eu esfumei com a mesma sombra que eu utilizei aqui no meu côncavo, embaixo, certo? Vim, apliquei uma sombra cintilante no início dos meus olhos para gerar um ponto de luz e apliquei máscara de cílios, não apliquei nenhum cílios postiço aqui agora, tá bom? Gente, mais uma vez, encerramos mais uma videoaula, espero que tenham gostado. Lembre-se, vou sempre encerrar as aulas aqui dizendo a vocês, agora é a hora de pegar, colocar a mão na massa. Pega lá seus pincéis, pega as paletas de sombras que você tem e vai desenhar essa estrutura aqui, tá bom? Então, gente, um grande beijo, vejo vocês na próxima aula. Beijo!